que estará aqui, que todo mal e toda barreira caia por terra em nome de Jesus, Pai. Pai amado, eu apresento a Ti, Senhor, a cada pedido, Senhor, que foi colocado aqui, Senhor, nessa caixinha de oração, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, que o Senhor entre com cura, Senhor, entra com restauração, Deus, entra com renovo, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Pai, que eles sejam tocados, Senhor, que eles sejam tocados aonde só o Senhor toca, Pai, aonde só o Senhor alcança, Senhor, e que a medicina já desenganou, Deus, mas o Senhor, Pai amado, é os médicos dos médicos, Senhor, é o Senhor Deus da vida, Pai. Então que o Senhor venha, Senhor Jesus, a restaurar aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Abra as portas, Senhor. Abra as portas, Deus, aonde aquele que necessita de uma porta aberta, Senhor. Aquele que necessita, Senhor, de um novo emprego, de um renovo para a tua vida. Sopra, Senhor, o fôlego, Senhor Jesus, de vida, Pai, para aqueles que já não têm mais. Em nome de Jesus, que todo espírito, Deus, de depressão seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Declaramos as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um, Senhor. E também eu peço a Ti que declare as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui presente, Deus. Pedimos que os abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém. O pastor Maurício vai estar trazendo um momento de louvor para nós adorarmos ao Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Ao único que é digno de receber, amém? Louvemos então. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante suas mãos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos o nosso ser a Ti. Consagramos o nosso ser a Ti. Pai bendito, nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor e fora Ele não há Salvador, Senhor. O Senhor nosso Deus tem manifestado a Sua glória, a Sua bondade, a Sua misericórdia na pessoa do Teu Filho, Senhor.
E nós estamos aqui, Pai, para declarar para essa região, Senhor, que só Jesus é o Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse ensino, Senhor. Que o Senhor libere sobre nós, Pai, tudo aquilo que precisamos aprender. Fala, instrui-nos, Senhor, para que possamos ter uma vida de sabedoria, entendimento e inteligência, Senhor. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando os irmãos, né, que ao final, aos que não tomaram ceia, nós vamos estar ministrando a ceia. Amém? Convidamos a missionária Elisângela. Ela que vai estar trazendo, né, um ensino para a gente. Aí, se precisar, você avisa que a gente pega a canetinha para você, tá? Tá ali já? Não, né? Estende suas mãos para cá. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor ministre através da tua filha, Senhor, e abra o nosso entendimento para compreender. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendermos algo do Senhor. Então, guia a tua filha e dê um espírito de sabedoria e excelência, Pai, para que o teu nome seja engrandecido nesta noite. É o que nós te pedimos e te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos felizes porque mais um dia de estudo, como a pastora disse, e um pouquinho nervosa, porque não tenho costume de dar estudo, né? Mas, amém. Quem foi professora de adolescente, né? Sabe que pode, né, conseguir dar um estudo para adultos também, né? Mas quando a gente pensa que tem pessoas como a pastora Francisco, pastor Maurício, né? Pessoas aí tudo forte, fera. A gente fica nervosa, não fica? Eu fico. Mas amém. Que o Senhor esteja conosco, né, conduzindo esse estudo. Antes disso, eu quero orar mais uma vez, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Jesus, por estar na tua presença mais uma vez. Paizinho querido, por estar neste lugar, Senhor. Foi o lugar que o Senhor nos preparou para que nós pudéssemos estar aqui aprendendo mais de Ti. Obrigada, Senhor, por essa casa. Sê conosco, Senhor, na beleza da Tua santidade, do amor eterno do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos receber do Senhor mais um dia de estudo, Pai. Em nome de Jesus, que nós estamos aqui. Amém. Amém. Então, quem está aqui desde o início, né, a Francisca, o pastor Maurício, né, tá trazendo sobre a criação, né, desde o início. Então, vai passar por vários processos, né, até o final da Bíblia, né, Francisca. E aí a Francisca conversando falou assim, e quando a gente for falar, né, da criação do homem, eu quero que você traz, né, sobre a mente, sobre o cérebro, né, sobre a estrutura humana. E então, é um estudo um pouco difícil, né, da gente falar em poucos momentos, mas, né, eu organizei um estudo para que eu pudesse passar para vocês, né, sobre a mente humana. Então, para começar, né, a Francisca ela falou sobre a criação do homem. Foi você ou foi o pastor Maurício que falou sobre o homem? Pastor Maurício, né? Então, aí ele falou sobre o corpo, né, o corpo humano. E ficou para mim falar sobre a cabeça humana. Então, é algo assim que eu gosto muito, né, de estudar sobre o comportamento, sobre as emoções, sobre a alma e a mente, né? Então, para vocês verem, tudo isso está aqui dentro, né, dentro da nossa cabeça, tá? Então, dentro da nossa cabeça, nós temos 3 partes, né? Que é a alma, o corpo e o espírito, né? Calma aí,
Eu não sou profissional, não. Calma aí. Ainda não tem esse... Se eu fugir daqui, eu vou perder. Calma, Francisca, calma. Até o final do ano que vem eu já estou boa. Se eu passar no teste, né? Ela tá pensando que eu sou ela. Então, olha só. Se eu fugir daqui, adeus. Fazer igual a irmã, né? E depois eu fui assistir a pregação, irmã. O nome das filhas, das noras de Ruth, né? Ela falou lá, né? Porque assim, foge, né? Muitas coisas, né? Nome, endereço, aonde que tá, então foge. Então eu vou focar numa coisa só. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vejo muitas mulheres, eu mesmo enchia meu peito para falar, né? Ai, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu consigo lavar louça, cuidar de neném, dar mamar, eu consigo prender o cabelo, eu consigo fazer comida, eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E o homem não consegue, meu marido mesmo não consegue. Olha, é comprovado que a nossa mente só consegue focar numa coisa de cada vez. Aí vocês vão falar, não, mas eu já consegui uma vez lá dando mamar, fazer comida, ou passar roupa e balançar o neném com o pé, né? Eu consigo dirigir falando no telefone. Não, é comprovado cientificamente que a nossa mente, ela só dá direção a uma coisa de cada vez. Se você focar numa coisa só, né? Vai sair bem feito. Mas se caso você está em três coisas, uma vai sair, então, ou uma ou duas, porque ele só vai dar direção para uma coisa só. As outras vai sair, mas mal feito. Sim, você entendeu? Aí, agora, é verdade. Então, assim, mas as mulheres falam, tem mulher que briga, né, com você quando você vai falar isso. Mas é comprovado cientificamente que o cérebro, né, ele só direciona uma coisa de cada vez para sair bem feito. Então, a nossa mente, a nossa cabeça é um conjunto, né, de três, de alma, corpo e espírito, né? Então, o nosso Deus é um Deus trino. Eu vou abrir aqui e quero pedir para que vocês abram a Bíblia para vocês estarem me acompanhando. Nessa lição iremos ver a importância de como o humano é formado e conhecemos as suas estruturas. Então, assim, como o ser humano é formado, a gente já aprendeu com o pastor aquele dia, né? Então, ele explicou muito bem, e eu creio que vocês, né, devem ter anotado, mas só que hoje nós vamos falar a estrutura, né, da nossa cabeça, do nosso cérebro. Então, mas a Bíblia, ela ensina que Deus fez a gente, né, segundo a sua espécie. Deus nos criou perfeitamente, né? E Ele, né, colocou o ser humano acima de todos os animais, né? De todas as criaturas. E nós só somos abaixo dos anjos, porque os anjos, ele tem poder, né? E está acima do ser humano. Então Deus, quando nos criou, Ele criou a gente perfeitamente, perfeito. Olha só, eu quero que alguém lê para mim. Só um pouquinho. Eu quero que alguém lê para mim Efésios 2:10. Bem alto para todos ouvirem. E aqui nós vamos aprender, né? Pode ler quem achou. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha só. A Bíblia ensina aqui que Deus fez nós segundo a sua espécie. E o mesmo Senhor, Ele nos capacitou para que cada um, né,
para cada um guiasse o seu próprio ser, né? Então ele nos criou, né, perfeitamente, né, com acordo, né, para a gente ser segundo a sua semelhança. Então Deus nos criou perfeitamente. Mas ele estabeleceu também, desde o início, né, ele já tinha um plano para cada um de nós. Né, desde o início lá de Adão e Eva, ele já tinha um plano para cada um de nós. Mas, né, o ser humano, ele sempre sai fora, né, das coisas que Deus tem para nós, né, da nossa estrutura. Então, muitas vezes, nós mesmos, seres humanos, né, a gente tem a capacidade de inventar coisas para nós mesmos, para nós pensar, para nós seguir uma direção. Então, e a gente esquece, né, que Deus nos criou perfeitamente para fazer a vontade dele, porque ele tinha um plano para nós, né? Tem um plano para nós. Então, o apóstolo Paulo disse aqui, porque somos feitura e somos um poema, né? Então, se nós somos feitura do Senhor, nós somos um poema, né, de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, falando da cabeça, né, falando do nosso cérebro, é algo muito rico quando a gente dá de cara no que Deus fez. É tremendo. Né? É tremendo. Então, nesse conjunto, a gente tem a mente, a gente tem, né, vamos falar o que é o corpo, que é o mesmo das emoções, né, e o espírito. A nossa mente, ela tem um conjunto que ela manda a nossa alma, aliás, né? É a alma, mente, né? A alma, ela guia a nossa mente. Então, ali ela é guiada, a nossa alma é guiada pela nossa mente. E o nosso espírito, né? Quem guia é Deus. Então, só Deus tem a capacidade de dirigir o nosso espírito. Mas o ser humano, ele tem que ter muito cuidado com a sua mente. Por quê que nós temos que ter muito cuidado com a nossa mente? Porque a nossa mente, ela é a sede dos pensamentos, das emoções. Na nossa mente nasce a raiva, a ira. Na nossa mente nasce a felicidade, a alegria, né? Na nossa mente nascem as emoções. E nós temos que ter muito cuidado, por quê? Porque é um terreno onde Satanás gosta de fazer tudo quanto é coisa ruim. É um lugar que, não que ele tem poder sobre a nossa mente, mas é um lugar onde ele gosta de aprontar. Por quê? Ele consegue. Nós temos que ter muito cuidado. Olha só, Eva, quando ele disse para Eva, ele disse para Eva assim, né, para ela comer daquele fruto. Então ele tentou Eva, né, 3 vezes. E ela pensou sobre aquilo. Então, o que é? A mente dela pensou. Os pensamentos dela foi a 1000 sobre aquele pecado. Então, ela começou a pensar e até falar para o esposo dela comer do fruto. E aí, eles comeram daquele fruto. Então, Satanás, ele costuma muito usar a nossa mente. Ele tenta até ele conseguir. Ele manda uma vez, né? De uma maneira. Ele manda uma vez de um pensamento. Aí ele vem, ele não conseguiu com o pensamento, ele manda com uma ação. E outra coisa que Satanás faz muito na nossa mente, é um lugar que eu vejo, né, quando eu cuido de muitas mulheres, eu vejo que Satanás está ganhando nessa área. Ele está ganhando por quê? As pessoas, eles ouvem muito a voz de Satanás na mente, né? E ele está ganhando com a doença. É o lugar que ele mais ataca a mente com doença, né? Que são as doenças
emocionais, né? E também espirituais, né? Então, ele ataca muito as pessoas com a doença nessa área. Eu fui orar com a menina, uma das coisas que o diabo gosta muito é a possessão mental. Pensa isso aí, né? Isso aí que você está falando é seríssimo, às vezes a pessoa está possessa na mente, né? Então, e como que ela está sendo? Ela está sendo atentada pelo inimigo. Então, ele olha a nossa fraqueza e ele faz como ele fez com ela, né? Ele joga um pensamento, né? Ele joga uma ação maligna sobre a nossa mente. Então, eu assisti um filme uma vez sobre a mente. E então aparecia assim, Satanás falando, né? E a voz dele entrando nos ouvidos das pessoas, né? E a partir daquele momento, os pensamentos das pessoas tomavam de conta, né? Porque daí a mente joga para o corpo, para as emoções, porque é dali que saem as nossas emoções. Então começa a pensar, né? Vamos supor, igual a gente falou semana passada, né? Tem pessoas que nunca pegou o Covid, mas sentiu os sintomas, né? Tem pessoas que pegam uma doença e ele já acha que ele vai morrer. Então, o que acontece? Satanás jogou, né, um pensamento maligno na sua mente e você acatou aquilo ali. Então, ele desceu para o seu corpo, para o seu coração e começa a te afetar, né? Porque as emoções vêm o quê? Vem o medo. Né, medo. O medo, até que é uma emoção boa, né? Que muitas vezes o medo, ele nos protege de muitas coisas ruins, né? Mas quando você começa a deixar o medo te controlar, quando você começa a deixar a sua mente te controlar, aí as coisas mudam, né, de rumo, mudam de lugar. Por quê? Porque como Satanás ele mandou aquilo para sua mente, e você não consegue controlar a sua mente, então é impossível, sabe? É impossível você retomar de novo, de volta. Ah, mas tem como eu controlar minha mente? Sim. Por que tem como eu controlar minha mente? Né? Porque o meu ser, o meu espírito, estamos falando de cristão, o meu ser, o meu espírito é de Jesus. O Senhor, ele nos deu uma nova vida. Né? Ele deu uma nova mente, uma mente nova, totalmente renovada, vindo diretamente de Deus, né? Então, ele nos formou perfeitamente, mas no caminhar, a gente, né, quando ele falou lá para aquele povo, que o povo estava completamente doente, né? Estava com feridas que precisava ser lavada com o azeite. Então, assim, esse povo, ele falava com o povo de Deus, né? O povo dele. E hoje não muda, né? Muitas pessoas estão dentro da igreja precisando deixar lavar as feridas. Por quê? Porque como o Satanás ataca a nossa mente, ataca a nossa alma, então nós precisamos que Deus lave a nossa mente, que purifique através do Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa, olha só. A nossa mente, né, como ali é um conjunto, né, de emoções, que nasce a raiva, que nasce a alegria, os nossos comportamentos, e uma porção de coisas tem dentro desse conjunto. Então, a gente começa a ouvir várias vozes ao mesmo tempo, né? E você não sabe o que obedecer. Mas uma coisa eu aprendi. Quando a gente deixa a gente ser guiado por Deus, né? Quando a gente deixa Deus fortalecer o nosso espírito, nada pode nos abalar. Pode até nos abalar, mas nós não vamos, né, morrer. Nós vamos ser fortalecidos pelo Senhor. Então, eu quero falar aqui também que Deus, né, é um Deus trino. Para a gente entender, né, essas três partes que estão na nossa mente, que é a alma,
corpo e espírito, nós precisamos saber que nosso Deus é um Deus trino. O que é um Deus trino? Olha só, eu quero que vocês abram sua Bíblia, lá em 1 Pedro. Lá no livro de 1 Pedro 1 e 2, tem vários versículos que fala desse Deus trino, né? Vários, mas eu coloquei um só aqui e depois vocês podem procurar, ou se vocês quiserem eu passo para vocês, né? 1 Pedro, quem quiser ler, pode ler, tá? É, 1 Pedro, versículo 1 e 2. Não, 1 Pedro 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz sejam multiplicadas. Isso. Dentro de Deus, né? Deus Pai. Olha só. 1. Pela obra reedificadora do Espírito. 2. Para a obediência da graça, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça, paz lhe sejam multiplicados. Isso é trino, um Deus trino. Pai, né? Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, o nosso Deus é um Deus trino. Então, ele, com certeza, né, não iria fazer nós diferente. Então, o ser humano é um ser tripartido, né? Então, como eu disse, alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito, né? Então nós somos como o nosso Pai. Que lindo, né? Eu sei que depois a Francisca vai trazer sobre o tabernáculo, né, Francisca? Vai falar e também fala que é também em 3, né? 3 partes. É muito bonito esse estudo, então eu não quero perder por nada. Então nós somos o homem é um ser tripartido. Olha só, aqui fala, pode abrir sua Bíblia também, 1 Tessalonicenses 5:23, só para nós entender o que é a nossa mente, né, o nosso cérebro. Alguém pode ler, por favor? 1 Tessalonicenses 5:23. Mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o que a Francisca leu. O mesmo Deus de paz santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados. Não é isso que está escrito aqui? Olha só. Então, o apóstolo Paulo, né, ele fala que o cristão deve se identificar com o seu ser. Então, nós temos que o quê? Se identificar com o nosso ser. Eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer a minha estrutura. Né? Eu preciso conhecer. Então, se eu não conhecer como que eu vou seguir, né, Francisca? Como que eu vou lutar contra as coisas desse mundo? Então, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que tem dentro de mim, o que passa dentro da minha alma, o que passa, né, no meu espírito. Eu preciso conhecer. Então, para mim conhecer alguém, para me ensinar alguém, primeiramente eu preciso conhecer a minha estrutura. Eu preciso conhecer a minha estrutura. Por quê?
não adianta nada eu querer ensinar alguém ou ser testemunho para alguém se eu não me conheço, se eu não sei quem sou eu, não sei de que capacidade, né, eu tenho, não sei para onde ir, né? Tem aquela história, né? Se você não sabe para onde ir, pega qualquer caminho. Então, assim, muitas pessoas estão doentes hoje da alma, da mente, por não se conhecer. Então, o que a gente faz, trazendo lá para a sua estrutura? O que a gente faz? A gente volta ela para a sua estrutura. A gente volta a pessoa que está, né, sem saber, sem a direção tomar, a gente volta ela. Então, a gente recomeça. É como que você colocasse ela no útero de novo e ensinasse ela a caminhar. Então, uma pessoa que não se conhece, que não sabe a sua estrutura, então ele se perde. Ele se perde. Então, vem as doenças, né? Depressão, ansiedade, angústia, muitas coisas nos tira do nosso caminho, do nosso foco, sabe? Então, nós precisamos conhecer a nossa estrutura, o nosso ser. Até porque, missionária, muita gente acha que ele é formado. Se ele não conhece a estrutura dele, ele não vai saber de que ele é formado. Não. Eu sou de barro, eu sou de bom, é uma inconsistência muito grande. Sim, então, nós aprendemos aqui no começo que Deus, ele formou, né? Formou o homem do pó da terra, né? E ele soprou o quê? O seu espírito. Então, a partir daquele momento do seu sopro de vida, né? Que chama sopro de vida, nós passamos a ser alma vivente. Então, a partir daquele momento, né, nós fomos criados do barro, mas nós só passamos a ser alma vivente quando o nosso Deus soprou sobre nós. Então, é muito lindo isso, a gente aprendeu sobre isso. Então, é preciso cuidar da nossa alma. É preciso cuidar da nossa mente. Como a gente já aprendeu aqui, que o inimigo, né, do crente, o inimigo dos cristãos, ele perturba muito, ele ataca muito a nossa mente, sabe? A nossa mente. Então, não sei se você já se pegou assim pensando, né? Eu creio que todos aqui já pegou pensando numa besteira. Né? Você fala, opa, peraí, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu me recompor, não é? De onde surge isso? Hã? Sim, porque ele anda ao nosso derredor, né? Ele anda querendo o quê? Uma vaga, né? Então, ele anda olhando. Qualquer deslize, qualquer brecha, ele tchuf. E aonde ele ataca? Primeiramente na nossa mente. Da nossa estrutura. É mais importante e muita gente pensa que não é nada. Você entendeu? Tem pessoas que cuidam do corpo todos os dias. Né? Tem pessoas que pegam pesado, né? Com alimentação, com comida, com alimentação, com exercício físico, mas esquece da mente. É o primeiro que morre. Sim, é o primeiro que morre. E outra coisa, a gente só morre quando ele acabou. Né? Então, muitas vezes a gente pensa que é o coração. Né? Eu fui aprender isso depois de grande. Eu achava que era o coração que dava vida, né? Mas na verdade é o nosso cérebro que guia, né? O nosso respirar, né, irmã? Então, então nós temos que investir. Satanás, ele pega pesado. É horrível ficar dando esse estudo falando de Satanás, né? Mas só que, como eu estou falando de um conjunto, de um lugar onde ele mais ataca é na mente, então é preciso falar. É ruim, mas é preciso falar, é preciso saber que Satanás, ele não brinca. Né? Ele não brinca.
Então, ele quer destruir a nossa estrutura que Deus já nos deu, já fez com toda a perfeição, semelhança dele. Então, é o lugar que ele sempre está atacando. E como eu disse, o apóstolo Paulo aqui, né, ele fala que é para gente cuidar da mente, da alma e do corpo. Né? Então, a gente deve fazer isso, né, sem cessar, sem parar. Então, se a gente, vamos supor, hoje a gente ora, né? Hoje eu já orei, amanhã eu não vou orar. Então, gente, o único, né, legado que Jesus deixou para o fortalecimento da nossa mente, do nosso espírito, é a oração. É buscar, conversar com Ele. Né? Quando Satanás chegou e tentou Jesus, né, o que ele disse? Né? Sai de mim. Então, se nosso espírito estiver fortalecido, né, a nossa alma estará também. Porque o cristão, ele é guiado pelo Espírito. O cristão, ele não pode ser guiado pela sua mente. Que até então, a nossa mente não tem estrutura, né, para dar direção para um cristão, né, aonde ele deve andar. Então, nós temos que sempre estar ligado com o Pai. Vamos ler Apocalipse 3:3. Lê aí, Marilim. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens percebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Lê Mateus 26:41, Francisca. E outra pessoa lê 1 Pedro 1:13. 26:41. Pode ler, Francisca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro, quem achou? Portanto, esteja pronto para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando for revelado. Vou ler de novo aí, irmão. Portanto, esteja pronto a agir. Continue alerta e ponha toda a sua esperança na bênção que está dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Quando Jesus Cristo for revelado. Na linguagem de hoje, né? Aí, lê aí, Marilim, Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Apocalipse 3:3. É um estudo, né? Então vamos estudar. Apocalipse 3:3. Já leu? Já leu? Amém. Então, olha só, vamos vigiar o tempo todo. A Bíblia fala que devemos vigiar o tempo todo e orar, tá? Ficar atentos para não cair em nenhuma tentação do inimigo. Então,
nós devemos o quê? O crente, ele tem que fortalecer o teu espírito para não cair na tentação do inimigo. Mas como que o inimigo me atenta? No meu pensamento. Ele joga. Fala aí, Francisco. Pode falar. Na realidade, o inimigo, ele usa a nossa mente ele lança pensamentos. Olha, às vezes você está parada, de repente você está pensando coisas que não era para pensar, tipo, eu tenho raiva, eu quero matar, eu estou com ódio. Às vezes você olha para uma pessoa que você não gosta muito, quando você vê, às vezes você até pode estar desejando mal para aquela pessoa. Tem muita gente. Isso aí já é um ponto negativo, que o diabo pega uma brecha e aí ele lança. Ele não pode ler o nosso pensamento, mas ele pode lançar pensamentos para que você, quando se dê conta, em vez de você estar pensando em Deus, em coisa boa, você está pensando coisas ruins, ou até desejando coisa ruim. Então, cuidado, porque quando o Senhor fala que nós devemos, de tudo nós devemos guardar nossa mente, é porque a mente, ela é muito importante na nossa estrutura, viu? Como eu trabalho com comportamento, então, assim, eu falo muito sobre os seus sonhos, né? O que você sonha? Né, para tirar a pessoa da ruindade, da depressão, né? Vamos falar de coisas boas, né? Qual é o seu sonho de criança? Aí a pessoa, eu queria ter uma casa, um navio. Então a gente vai trabalhar com essas coisas. Então, se a gente começa a falar de coisas, de sonhos, de coisas boas, né? Então, você vai tirar o quê? A sua mente de tempo. Você vai tirar a sua mente da depressão. Então a gente começa a trabalhar com isso, né? Então por isso que é muito importante a gente orar, a gente vigiar, como vários versículos, e tem mais, viu, gente? Tem mais que fala sobre isso. Para a gente vigiar e orar, né? Todo o tempo. Então, vigie e ora, né? E busque coisas boas para você. Então, assim, o inimigo, ele lança assim. Vem o pensamento ruim. Mas se você focar naquilo ali, você entendeu? Você vai cair na tentação. Né? Você vai trazer. Tá, você caiu. Ele jogou na sua mente. Tá? A sua mente joga para onde? Para o seu corpo. Por quê? O corpo vai agir. Né? Aí você vai pecar. Né? Porque o corpo, ele age. O corpo, ele faz. Né? O espírito combate quando realmente está doendo. Sim. E aí, o espírito, ele te avisa, né? Ele te avisa. Chega até de avisar. Mas você está tão dominado, né? Pelaquela seta maligna que foi jogada na mente, que a gente não perde o controle. Aí você fala, poxa, já fiz. Né? Então, vamos vigiar. Olha, antes de tudo, antes de orar, vigiar. Né? Então, os nossos comportamentos, nós conseguimos, olha só, eu consigo segurar. Os meus comportamentos, eu consigo. Você entendeu? Então, vou dominar a minha mente, vou tirar ela da ruindade, vou tirar ela dos maus pensamentos, da fraqueza, e vou trazer ela para cá. Né? Então, eu posso. Tá bom? Eu posso. O cristão buscando o Senhor, né? O seu todo entendimento no Senhor, então ele vai voltar para a sua estrutura. Ele vai sair daquele lugar, né, de derrota, daquele lugar de doença, daquele lugar eu quero morrer, né? Eu não quero mais nada, eu sou isso. Olha só, o tanto que tem poder. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo. Eu não sou nada. Ou senão alguém fala, você não vai dar em nada se você continuar assim. Menino, se um dia você falou isso para alguém, vai pedir perdão. Vai falar que essa pessoa é muito importante. Porque a palavra, ela entra. Ela entra e fica. Então as pessoas começam a querer fazer alguma coisa e não conseguem. Tipo, eu vou comprar alguma coisa. Aí a mente dele já fala, você não vai conseguir. Fulano não pode? Quem é você? Você entendeu?
E não é o inimigo falando, não. É o seu próprio eu. Então nós temos que ser dominados pelo Espírito de Deus. Se Deus te deu a oportunidade para você comprar alguma coisa, você, opa, eu vou comprar. Né? Eu estou trabalhando, eu vou conseguir. Mas a gente perde muito tempo, e Satanás trabalha muito nessa área, quando a gente fala que não vai conseguir. Quando a gente fala, só fulano consegue, o meu salário não dá. Você entendeu? Ele já trabalha aí, ó. Você é isso mesmo, você é um fracassado, você tem que ficar aí. Aí é o seu lugar. Mas foi para isso que Deus nos trouxe? Para ficar a vida inteira ouvindo o Satanás falando, ó, a sua mãe morreu assim. Você vai morrer igual ela. Abraça isso. Ai, minha mãe morreu de câncer. Ai, é perigoso eu ter. Tá repreendido. Eu vou me cuidar. Minha mãe morreu de câncer, eu vou me cuidar, vou prevenir. Ah, minha mãe... Eu sempre passo o filminho das Maria, para trabalhar na mente das mulheres. É um filminho bem rápido, que fala das Marias. Então, todas as mulheres naquela casa chamavam Maria. E todas as mulheres nasciam e morriam igual. Então, assim, elas não tinham outra vida. Então, elas ficavam ali sonhando, né? A menininha ia lá na janela, sonhava com o sol, né? Com um mundo diferente. Aí vinha a mãe, chamada Maria, falava, Maria, sai da janela, vai buscar água. Maria, seu pai e seus irmãos estão chegando do trabalho, menina. Você tem que me ajudar. Você entendeu? E as Marias, assim por diante. Eu não posso. Eu não consigo. Minha mãe é assim. Tudo isso é a mente. Você está entendendo? O que é a mente? Você está entendendo? Dentro da nossa mente estão as janelas que abre. Elas abrem. No momento, às vezes, a pessoa tem um momento de ira na máquina. E é aqui também. E é aí que nascem os distúrbios. Chamado ferida da alma. Você falou das janelas, eu lembrei da ferida da alma. Ferida da alma. A gente tem ouvido falar muito sobre isso. Né? Então, essas coisas que nascem aqui dentro da nossa mente, né, nesse conjunto de mente, de alma e espírito, né, tem o distúrbio que chama ferida da alma. Ah, mas isso aí não é para cristão. Então vamos ver lá em Isaías 1, o versículo 5 e 6, vamos ver se os cristãos têm ferida ou não. Olha só. Isaías 1, versículos 5 e 6. Olha, gente, se não estiver entendendo, fala aí, tá? Porque eu não... Então tá. 5:6. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Seria o 6? O 5 e 6. Aqui é o profeta Isaías, né? Então Deus estava falando com o profeta. Olha, esse povo, né? Tudo isso aí, ó. Até os pés, o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos e de chagas abertas, que não foram lavadas, e nem enfaixadas, e nem limpadas com o azeite. Né? Pecado. Jogado na alma. Né? Que feriu as mãos, os pés, né? Então ele fala aqui, ó, que as feridas, Deus falou para o profeta Isaías, as feridas do povo estão saindo pus. É nojento falar isso. Amém, glória a Deus. É porque surge, gente, eu sou muito curiosa. Então, o que acontece?
quando nós aceitamos Jesus, a única coisa que é tratada na hora, ela é regenerada, é o nosso espírito que estava nas trevas. Nosso corpo, nossa alma está desse jeito. E por isso nós precisamos de passar por cura, por isso nós precisamos de oração, precisamos de campanha, precisamos de jejum, precisamos para poder, porque esse tratamento da alma é um processo, até Jesus voltar. Então nós temos que estar sempre, porque o pecado feriu a nossa alma, ele deixou pus, ele deixou tudo que não presta. Por isso é necessário a cura da alma. Amém. E essa cura, né, é o azeite. Então, se a gente sabe que o que vai nos curar é o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, né, que vai nos curar. Lembra que o nosso Deus é um Deus trino, né? Então, lá a gente viu que tem o Espírito. Então, é esse Espírito que vai nos curar. Mas tem uma coisa. Tem a mente. Olha só. A mente, ela é tão forte que ela fala que a gente não tem nada. Que a gente não precisa. Que o crente, o cristão, não precisa de cura e de libertação. Quem já ouviu falando aqui sobre isso? Tem certas igrejas por aí que falam, não, você não precisa de cura e de libertação. Você já é crente, você já tem Jesus. Sim, mas a própria palavra estão dizendo, esse povo também era crente, era cristão. Era o povo de Deus. E Deus falou, olha, vai lá e fala para esse povo, que esse povo estão com pus, estão com feridas. Essas feridas precisam ser lavadas, precisam ser tratadas. Precisa ser curada. Mas, quando a gente fala, eu não tenho, eu não quero, nós estamos com o quê? Com a janela fechada. Que a Francisca falou aqui. As janelas fechadas. Você entendeu? Nós precisamos abrir a janela da nossa alma e colocar tudo que é impuro, tudo que é de ferida para fora. E não é uma ferida, não. Tá? São muitas feridas. Feridas que nos impedem de fazer as coisas, até dentro da igreja. Feridas que nos traz o fracasso, que nos traz até a destruição de morte. Quantos cristãos estão se suicidando, estão morrendo? Por não abrir a sua janela da alma, por não abrir o seu coração, para que Deus venha limpar, para que Deus venha curar, lavar, enfaixar. Nós precisamos ser enfaixados e libertos dessas maldades. São as feridas que nós carregamos desde quando a gente era criança. Eu tenho uma amiga, Francisca, que ela atendeu uma pessoa, que eu não atendo homem, era um homem. E esse homem, ele ficou 9 meses entrando no consultório dela e não falava nada. E ela deixou. Quer falar? A gente não pode obrigar. Ele chegava, sentava, entrava mudo, saía calado. E ela começou assim, sabe? Se fosse eu, me dava até uma coceira, né? O que eu vou fazer com esse homem? Né? Porque eu quero que as pessoas falem, né? Né? Aí ela tchau, até o próximo. Que dia que é a minha próxima sessão? 9 meses. Quando foi chegando no 7º mês, ela foi entender qual que era o processo daquele homem. Aquele homem teve uma gestação perturbada, né? Então ele foi gerado num lugar de muita perturbação. Ele não tinha paz dentro do útero, que era um lugar para que todas as crianças, né, têm que sentir paz. Você está entendendo? Então, ele já era um homem, né? Já era homem, já no 4º casamento, não conseguia nada na vida dele, era um homem triste, para ele já era derrotado e ele queria se matar. Então, ele precisou ser gerado de novo.
Ele precisava daquela paz, daquela calma, para ele reconhecer quem ele era, a sua estrutura. Então ele precisava desse momento de paz. E ela foi entender isso no 7º mês de gestação. E aí quando foi no 9º mês, ele falou assim, olha, começou a falar tudo que ele não falou, sabe? Aí ela falou, nasceu. Então, nasceu, virou outra pessoa. Mas, amados, aonde que estão essas doenças? Eu pergunto. Na alma. Sabe? É por isso que eu li vários versículos aqui. Olha, vigiai. Vigia, crente. Né? Eu lembro de uma amiga, vigia, crente. Vamos vigiar, tá? Com as coisas que estão dentro do nosso ser. O apóstolo Paulo fala aqui. Pronto, pastor? Pronto? O apóstolo Paulo falou bem no início aqui, ó. Olha, tem um monte de coisa aqui. Se um dia vocês quiserem que eu volte para terminar. Olha só. No início ele disse, né? Tá tão bom, né? É bom falar de alma, né? É bom sim. É bom a gente conhecer a nossa estrutura, né? A nossa mente. Olha, eu fico feliz desse menino aqui, ó. Esse menino aqui, meu Deus, deveria todos os adolescentes estar aqui. Quando ele tiver 18 anos, ele está preparado. Ele não vai cair na cilada de Satanás. Ele não vai ouvir a voz de Satanás. A mente dele está preparada, ele está conhecendo sobre a sua estrutura. Então está sendo formado. Olha, que Deus possa abençoar vocês. Continue trazendo essas crianças, né? Então, assim, é muito importante a gente aprender sobre a nossa alma, né? Então, hoje a gente aprendeu que Satanás, ele trabalha nesse terreno, né? E muitas vezes a gente perde, né? E Satanás ganha. Por quê? Porque eu sei que cada um de vocês aqui conhece pelo menos uma pessoa que está doente da alma, né? Então, amados, vamos vigiar, buscar, né? E buscar conhecimento. O cristão, ele tem que ter conhecimento. O cristão não pode ser, sabe, ficar só naquilo, não. Vamos, olha, igual esses versículos que falam sobre ferida, sobre corpo, sobre mente. Vamos buscar isso, vamos buscar mais, vamos conhecer o que Deus fala para nós, né? O que Deus fala que está sujeito a nós também. Você entendeu? Para a gente não ficar aquele crente fechado, aquele crente que com aquela visão assim, que só olha assim, sabe, e não tem conhecimento de nada, e fica falando bobagem ainda. Então a gente precisa conhecer, né? A gente precisa conhecer. Então aqui, ó, Isaías 1, 5, 6 fala: até os pés e o corpo de vocês está machucado, cheio de ferimentos, né? E aqui, ó, nessa lição a gente aprendeu que nós temos que o quê? Colocar o Espírito de Deus sob controle a nossa vida. Então é Ele que nos controla, é Ele que nos fortalece. E aqui por diante, né, eu iria falar sobre o Espírito, o fortalecimento do Espírito, mas não dá tempo para falar hoje. Tá? No próximo dia que a pastora marcar, o pastor marcar, a gente fala sobre como fortalecer o nosso espírito, porque isso é muito importante, tá? Quarta-feira você dá, aí você... porque não adianta só eu jogar uma bomba, né, e sair correndo, né? Então, eu falei, né? Deixa o Pode falar. A senhora falou que a mente foca só numa coisa, né? Mas quando você foca a sua mente numa coisa, ela direciona. Sim. Né? Por exemplo, vamos dirigir um carro. Sim. A sua mente, ela ramifica. Sim. Você está prestando atenção no trânsito, você está prestando atenção nos pedestres, mas focado numa coisa, né? Então tem aquelas ramificações daquele sistema, Sim. né? Então por isso que parece que é só uma coisa, mas não é, né? Não. Eu falei assim sobre você focar numa coisa só, né? Pode vir várias coisas, ela joga vários pensamentos, várias coisas. É uma coisa que passa ali, outra que passa lá, né? Alguém que deu luz alta lá em cima, né? Mas só que você está focada aonde? No trânsito.
tudo. Ela foca só naquilo. Tudo que vai fazer, Se né? ela for focar em 2 ou 3 coisas, ela acaba fazendo alguma coisa. Agora, vamos supor, você tá ali, né, dirigindo e vai pôr o CD lá. Você não vai focar naquele CD. Ou atender o celular. Ou atender o celular, né? Então, você não vai focar naquele CD. Se você focar naquele CD, pronto, você... Já desmaiou, né? Foi assim que a gente perdeu a nossa É a vida, mesma né? coisa fazer um almoço, por exemplo, Sim. né? Sim. Põe um arroz para cozinhar, vira as costas, vai lavar o trem, mas somente tá ali, não. Tá no arroz. No arroz, né? De repente você sente só o cheiro, né? Vem a emoção. Você sentiu o cheiro do arroz queimado. Olha, a mente jogou. O pior é eu. Usa a carne e a vizinha chegou para conversar e eu estou sentindo o cheiro. Você focou no assunto da... Não, aí eu falei assim, nossa, mas você está deixando queimar. E era ela. Aí eu falei, ai meu Deus! Tive que jogar a panela fora. Eu fazia... Olha só para vocês entenderem, ela focou na vizinha. Eu não esqueci da panela. Você entendeu? Não, gente, isso é comprovado. É muito sério. É muito sério. É muito Sabe? sério. Então, e aí a gente vai aprender no próximo estudo, né, que a professora dá a oportunidade. O que acontece? A gente vai aprender a dominar. Nós temos como dominar a nossa mente, viu? Amém? Então, todo mundo aqui quarta-feira. Principalmente quem está precisando. Glória a Deus. Então, não sei se ela vai conseguir concluir na próxima quarta, né? Mas é bom a gente estudar e aprender, né? Com essa questão dela falar sobre o ataque de Satanás, para você entender, vou tentar dar um exemplo. Diz que certa vez pegaram um grupo de formigas vermelhas e formigas pretas, colocaram num recipiente e deixou uma do lado da outra. Uma ficou olhando para a outra e não fez nada. Mas veio alguém e sacudiu. E colocou. E uma devorou a outra. Porque elas entenderam que uma era inimiga da outra. Então o papel de Satanás é esse. É sacudir a nossa vida. É tentar colocar coisas, situações que são avessas às coisas dos homens e às coisas de Deus. Na verdade, Satanás ele entende muita coisa dos homens, porque o próprio Jesus disse isso, né? Para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas de Deus, senão a dos homens. Então ele entende muitas coisas. Ele já entende tempos, ele entende estações, né? Vou dar um exemplo para você. Satanás conseguiu traçar o perfil até das pessoas que nascem em determinado tempo ou mês. Ele conseguiu identificar quais são as características das pessoas que nascem em determinado mês. Abre aí o horóscopo do seu mês. Estou falando sério. O que eu estou falando é sério. Abre agora o horóscopo do seu mês aí. Você vai ver que 90% que está lá vai bater. Eu tenho que aguentar a minha chefe. Eu tenho que aguentar a minha chefe falando, ai, olha, vai acontecer tal coisa esse mês. Aí eu olho assim para ela, né? Entendeu? Aí eu olho assim, mas ali é um ambiente alheio. Aí eu olho assim e falo, bom, ela é espírita e tal, né? Mas assim, para você ver como ele entende. Como ele entende. Ele entende expressões. Ele sabe se você está bem, se você está mal. Aí as pessoas pensam que ele lê pensamento. Não, é linguagem corporal. Tem uns 2, 3 canais gigantes no YouTube que só fala de linguagem corporal. Um se chama, se não me engano, Metaforando. Ele vai ensinar você. Ele vai ensinar você a entender o que significa postura. Uma postura de reclinação, uma postura de intimidação, um sorriso falso, um sorriso verdadeiro. Hoje existe linguagem corporal. A polícia trabalha com isso. Quando você vai dar depoimento, ele sabe se você está mentindo ou não. Você entende? Então, assim, Deus nos fez de um jeito que era para nós sermos o mais transparente possível. Deus nos fez assim. Aí, quando você mente, o seu corpo, ele está tentando, a sua mente está trabalhando em conjunto com o seu corpo, né?
Aí você está falando assim, a pessoa pergunta assim, você é isso? Aí você não quer falar aquilo. Na hora que você vai dar informação, todo o seu corpo está trabalhando para tentar entregar uma informação verdadeira. E quando a pessoa está mentindo, ela pisca. Existe? Piscar, torcer o nariz, dar boca. Você pode olhar para a pessoa quando ela está mentindo, ela para para pensar. Existe um lado que ela olha, um lado que ela busca lembrança, o lado que ela busca pensar alguma coisa. O que eu faço agora? Você está entendendo? Então, assim, tudo isso é para te ensinar. Porque é o seguinte, toda a base do homem é espiritual. A base. Mas Deus fez o homem natural. Então, se você se alimenta mal, o seu corpo vai sofrer, sua mente vai sofrer. Se eu não me engano, as pessoas bipolares, elas têm falta de um... elas têm falta de uma química, eu esqueci o nome. Eles tomam um remédio, eu esqueci o nome. É algo que falta na pessoa que faz com que ela tenha duas personalidades. E ela toma isso, aí ela tem a personalidade dela para repor. Mas é algo que falta. Pergunta para o diabético qual o problema dele. Ele exagerou no açúcar, ou ele já teve um problema, ele nasceu com um problema, que só dele comer o açúcar ou exagerar, né, nos carboidratos, aquilo deu um problema para ele, então ele não consegue mais produzir. Então ele tem que tomar insulina, né, e tal. Então, assim, existem coisas, muitas coisas que acontecem com a gente é espiritual, mas existem as coisas naturais também. Se eu não durmo bem, se eu não pratico exercício físico, se eu me alimento mal, se eu guardo muita mágoa no coração, tudo isso, né, contribui para que eu tenha uma vida adoentada. Então é bom a gente ter esse tipo de ensino, esse tipo de estudo, para você entender e discernir. Às vezes o que está acontecendo na sua vida é porque você não dorme direito. Você dorme mal. Aí você estressa, briga, fala, o inimigo está em fúria. Mas você nem dorme. Tem que discernir se é coisa pessoal, se é espiritual. Entendeu? Então assim, eu tô sempre com um problema, né? Um problema aqui dentro, digestivo. Mas você só come coisa pesada, ou não come comida saudável. Você está entendendo? Então assim, esse é o discernimento que você tem que buscar. E quando você entender e conseguir alinhar tudo isso, então você vai viver o sublime de Deus na sua vida. Você vai ver o espiritual, o natural, você vai viver da melhor maneira. E existem as técnicas, né, que eu não sei se ela vai ensinar, se ela vai preparar, para ajudar você. Por exemplo, quando eu fiz um acompanhamento com a pastora, ela me ensinou técnica de respiração, para relaxar, entendeu? Para tranquilizar, para baixar os batimentos cardíacos. Então tudo isso, né, ajuda. Então veja, existem várias coisas que Deus nos deixou. Então vamos estudar, eu creio que Deus vai nos abençoar, bem? Então vamos orar para encerrar, vou encerrar a live, e aqueles que vão tomar ceia, eu vou ministrar a ceia depois. Isso, fique na dispensação, você que trouxe uma oferta, um dízimo, fique na liberdade. Seja bem-vinda, né? Sinta-se à vontade. Toda quarta-feira nós estamos aqui. Eu sei que lá na Coab São Gonçalo é mais longinho, né? A não ser que ele queira levar você lá. É quinta e domingo, tá? Quinta-noite e domingo às 5 horas. Mas eu creio que Deus vai dar a vitória, amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao bom Deus. E aguardamos vocês quarta que vem, amém? Fique na liberdade para ofertar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado por esse ensino, Pai. Nós precisamos aprender como nós somos, de que maneira o Senhor nos fez, diante de tudo aquilo que o Senhor tem revelado aos homens sábios e entendidos, para que possamos ter uma vida totalmente alinhada com o seu propósito. Se nós entendemos como funciona, então fica muito mais fácil. Então nos ajuda, Senhor, a descobrir qual é o processo, para que a gente possa, Pai,
viver uma vida melhor, aprender a dormir melhor, a comer melhor, a se exercitar, a jogar os lixos fora, Senhor, e a ter uma vida espiritual disciplinada na Tua presença. Pai, muito obrigado por esta noite. Peço, Senhor, abençoe, Pai, seus filhos e filhas que têm trazido dízimos, ofertas, Senhor, para essa obra, para essa casa de oração. Então eu peço, abençoe-os, prospere-os, derrama bênçãos sem medida sobre a vida deles, Pai. E aqueles que não puderam, eu peço, abra portas também, Pai. Visita seus filhos e filhas, para que eles também tenham sempre, Pai, em seus lares, em seus trabalhos, em tudo, Pai, para sempre poder contribuir com as coisas do Senhor. Então, muito obrigado, Pai. Leva seus filhos em paz e segurança, guarda livre de todo mal. Abençoe, Pai, logo mais o lanchinho que nós vamos fazer aqui, a nossa comunhão. E ser conosco neste período de ceia. Aos irmãos que não puderam estar conosco lá no dia, Pai, mas eu peço, esteja conosco, libera, Pai, abençoando o pão e o suco, Pai, para que assim nós possamos celebrar a ceia do Senhor. Então nós te louvamos e te agradecemos. Eu peço, abençoe os irmãos que estiveram conosco, Pai, assistindo também pelo Facebook. Abençoe e prospere a vida deles, cure-os, livre de todo mal, Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Se você crê, você diz. Deus te abençoe em nome de Jesus.